Amado Deus, amado Senhor, poderoso Deus, poderoso Senhor, Rei da glória, Rei da terra, Rei do universo, Rei de tudo e Rei de todos. Aqueles que conseguem reconhecer o Senhor como Deus, Senhor absoluto e majestade, como Ele é também daqueles que não admitem que o nosso Deus é Rei e Senhor na terra e em todo o universo. Admitamos ou não, é o Senhor que comanda absolutamente tudo. O Senhor é forte, é poderoso, mas é bom, muito bom, porque permite que nós, pecadores, fracos, arrogantes, prepotentes, maldosos, Ele ainda permite que a gente venha a cultuá-lo, a nos colocarmos como adoradores dele. Não somos melhores porque o adoramos, somos salvos. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas limitações. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa empáfia. Limpa-nos, Senhor, de toda maldade, para que o Senhor mesmo possa nos aceitar como adoradores do Teu reino. Recebe-nos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, como servos do Senhor. Fala conosco. Tira, Senhor, dos nossos olhos a escuridão. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento e que venhamos a cultuá-lo em espírito e em verdade. Esta a oração, Senhor, que eu apresento por mim e pelos meus amados e queridos irmãos e irmãs, no santíssimo nome daquele que há de vir buscar a sua santa igreja, Jesus Cristo. Amém. Oh, meus amados irmãos e queridíssimas irmãs, estava com saudade de vocês, viu? Vocês não fazem ideia, né? Mas algumas coisas na vida da gente, a gente tem que, né? E eu precisei fazer mas eu avisei vocês, coloquei lá no grupo, né? Que eu estaria saindo de viagem com a dona Zezé. Foi tudo bem, a gente queria ter voltado, precisava ter voltado antes, mas a chuva nos impediu, né? Mas estamos aqui, está tudo dentro da normalidade, né? Mas eu estava com muita saudade de vocês, estava ansioso pela volta, para me juntar a vocês todos de novo e exaltar e glorificar o Senhor junto com vocês. Então, está tudo como estava antes, eu acho, né?
Vamos lá, vocês estão bem, né? Alguns mandaram mensagem, outros... mas eu coloquei no grupo lá, antes de viajar, que eu estaria fora. Não esperava ficar todos esses dias, né? Mas tudo bem. Estamos de volta. Uma chuva, peguei uma chuva que vocês não fazem ideia. Mas tá bom, vamos lá. Gente, vamos abrir a Bíblia. Bíblia Sagrada. Falei muito da Bíblia, mas falei demais da Bíblia para algumas pessoas. Outras não quiseram ouvir, né? Mas falei. E nesse falatório da Bíblia, eu estive pensando algumas coisas. Como a gente limita, coloca limite em Deus. Não que a gente consiga limitar Deus, não é isso. Mas a gente limita, parece que a gente coloca Deus dentro de uma caixinha de sapato, sabe? Sapato não, sapato acho que nem vem mais em caixa, né? Olha, gente, a última vez que eu comprei um sapato, olha que curioso, eu acho que foi em 2008, e eu tenho esse sapato até hoje. Não, foi depois. Foi antes, na verdade. Eu tenho o sapato e uso. Raramente, né? Porque hoje raramente se usa sapato. Então é caixinha de tênis. E Deus é muito maior que isso. Não é a gente limita a Deus na nossa cabeça. Não é que a gente impeça Deus de agir, né? Como eu estava vendo aí, né? Meu Deus, esses canais de televisão, né? A gente deveria ficar contente, né? Olha, tá cheio de emissora de televisão pregando o evangelho. Mas, enfim, eu vi tudo isso, né? Não tem evangelho, na verdade. Eles pregam. Né? Então eu quero convidar você, nesta manhã de segunda-feira, dia 15 de julho, para você abrir a Bíblia. Abrir na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29. E eu quero ler junto com vocês e logo na sequência eu vou fazer uma pergunta para vocês. É claro que ninguém precisa responder. Responde para vocês ou responde para a pessoa que está aí ao lado, se tiver alguém ao lado, né? Vamos ler aqui Hebreus 10, 29. Está escrito assim, ó. Aos Hebreus 10, 29. Cadê? Está aqui. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça.
O que será que esta passagem quer dizer? Você já deve ter lido esse trecho na Bíblia, né? Profanar, ultrajar o sangue da aliança. Olha, esta passagem pode dizer duas coisas. Ou que uma pessoa salva pode perder a salvação, ou que uma pessoa salva pode chegar perto, uma pessoa salva não, que uma pessoa pode chegar perto de ser salva sem ser salva porque não é realmente regenerado. Ou então, esta pessoa pode chegar perto de ser salva e se virar contra a salvação, rejeitando a eficácia do sangue do Evangelho da Graça. O que será que quer dizer isso? Hebreus 10, 29 quer dizer que uma pessoa salva pode perder a salvação, ou quer dizer que uma pessoa pode chegar muito perto de ser salva, até achar, até pensar, até acreditar que é salva, mas não ser salva. Qual a opinião de vocês que Hebreus 10, 29 quer dizer? Vou dar um segundinho aí para você pensar. Opção 2. Muito bem, Edgar. Saudade você também, viu, Edgar? Sua mamãe está bem? Tenho orado por ela com muita constância. Aliás, sempre que eu lembro de alguém, eu oro pela pessoa. Lembrei, oro, né? Qualquer lugar que eu estiver. Eu também, Edgar, bom, eu sou daqueles que acreditam que o salvo não perde a salvação. Aquele que é salvo não perde. É que tem muita gente que não é salva, que é o segundo caso. Ela chega muito perto de ser salva, mas ela não reconhece a eficácia do sangue de Cristo derramado na cruz. Quantas pessoas, gente, eu estava dizendo aí desses canais aí evangélicos, né? É muito, sinceramente. Se pregassem o Evangelho seria uma maravilha, mas não pregam. Não pregam. É tanta bobagem. A gente está pior que a Babilônia mesmo, sabe? É opinião, você pode achar que não, tudo bem. Eu entendo que nós estamos pior. Pior. Umas coisas loucas, né? Quantas pessoas têm a Bíblia, né? Quantas pessoas se batizam e falam, testemunham a sua crença no Evangelho e depois acabam retornando para a vida que elas levavam. A vida que elas levavam, acreditando
em coisas que a Bíblia não fala. Pessoas que chegaram muito perto do sangue de Cristo e mantêm a idolatria. Não entendem, não conseguem entender que a salvação é pela graça. Pela graça. Qualquer outra condição que imponham a salvação é falsa. Então isso quer dizer que esse é o limite que a pessoa dá para Deus. É o limite que ela impõe para ela mesma. Pessoas que chegaram muito perto de terem sido iluminadas, convencidas pelo Espírito Santo, ou até de lerem o Evangelho, participarem de cultos, mas não são salvas. Não são, porque não entregam verdadeiramente a sua vida a Jesus. E a Bíblia Sagrada ensina para a gente que o sangue, quando eu digo sangue, eu estou dizendo o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? É isso que eu estou dizendo quando eu falo sangue de Cristo. Está disponível para qualquer pessoa ser salva. Você sabe para quem o sangue de Cristo não está disponível? Para aqueles que rejeitam. E os que rejeitam a salvação através do sangue do nosso Senhor derramado na cruz, limitam o nosso Deus. Limitar Deus não quer dizer que você impede Deus de fazer algo na sua vida. Isso não existe, porque Deus é soberano. Se você não fizer isso, o seu Deus é muito pequeno. Isso é coisa que a gente ouve aí, dessas oh meu Deus, né? Pequeno somos nós. Nós é que limitamos Deus na nossa cabeça. Mas esse limite não impede Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer. Aquilo que está para ser feito. Não impede. E isso também está na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia aí, está aqui, eu marquei, achei que não tinha marcado. Mateus, capítulo 11, versículos do 20 ao 24, gostaria que você acompanhasse para você entender isso que eu estou falando. Porque a maioria das pessoas, e eu também ouvia muitos anos atrás, você não pode limitar Deus. Deus não sei o quê, mas as pessoas limitam Deus. Sim, limitam Deus com relação à salvação. Não com relação à ação de Deus. Né? Porque é ensinado que a gente impede um milagre. Não tem nada disso. Abre aí Mateus 11, do 20 ao 24. Jesus está, nesta passagem, repreendendo cidades de Israel. Cidades de Israel. Por que ele está repreendendo? Porque elas não se arrependeram. Está falando de quê? De salvação. Não está falando de bênção, de milagre, não está falando nada disso. Está falando de salvação. E o que eu tenho observei nesses dias, né? Porque, enfim,
é que as pessoas têm buscado Jesus por bênção. Você vê que esses testemunhos são de coisas que as pessoas conseguiram, de mudança de vida material, não de mudança de vida no relacionamento com Deus. Exatamente, do que a Bíblia não fala, mudança de vida material. A Bíblia, o Novo Testamento, não trata disso. Não trata. Isso é uma mentira para atrair pessoas. E eu não quero, não desejo isso para você, meu irmão, minha irmã, que você seja levado ao engodo, ao engano, né? Porque está cheio de bico doce por aí, que prega a maioria. Se você achar que eu estou exagerando, você percorre aí essas rádios evangélicas, esses canais, mas tem canal, né? Percorre, você vai ver do que eles falam. É só de mudança de vida material. E Jesus não trata disso. Isso não está na Bíblia. Tanto é que eles recorrem ao Velho Testamento para sustentar essas apresentações. Porque o Velho Testamento trata com os judeus, não trata com a igreja. Você precisa ter isso na sua mente, para você não ser enganado, ludibriado. Então, olha aqui, Mateus 11, 20. Nós vamos falar rapidamente do 20 ao 24. Então, começou ele a lançar o rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não viu arrependimento, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Tem até uma denominação aí, né, que o sujeito, ou sei lá o que ele é, ele aparece aí com uma roupa de saco, ele mais parece o Fred Flintstone do que, sabe, isso é ridículo, mas era na época, uma maneira das pessoas mostrarem arrependimento. Elas jogavam as cinzas de madeira queimada, de lixo queimado pela cabeça. Era uma maneira, era um costume. Não é para se fazer isso hoje, colocar roupa de saco, né? Hoje nem tem mais saco. Vai, né, pegar aí um saco de farinha, você vai vestir aquilo escrito lá, sei o que, santinho, mas isso é ridículo, gente. Mas era o costume da época, não é hoje. Hoje não é a roupa que você põe, a cinza que você venha porventura jogar na sua cabeça que você tem arrependimento. O arrependimento é mostrado através das nossas ações, da apresentação, do pedido de perdão a Deus. Vou seguir aqui na leitura. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Isso mesmo, Marília, é esse daí mesmo.
Parece o Fred Flintstone. É ridículo. Gente, a gente não pode deixar as coisas de Deus, né, serem motivo de zombaria. Serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Versículo 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Isso aqui é limitar Deus. Está vendo o que quer dizer o limite? Ah, você está limitando Deus. Você não está se arrependendo. É isso que é limitar. Não é impedir Deus de fazer alguma coisa. É não aceitar a salvação da parte do nosso Senhor. Aqui, Jesus está deixando claro que Ele, Jesus, não trata com os homens usando como base a eleição soberana. Ele trata, e nem da reprovação soberana, né? Ele trata com os homens usando como base a responsabilidade humana. Porque a gente tem a responsabilidade de responder aquilo que é divino. O que é divino? É o chamado ao arrependimento. Isso é divino. Cristo chama todos a se arrependerem. Absolutamente todo mundo é chamado a se arrepender. Cristo está ensinando aqui em Mateus, capítulo 11, versículos do 20 ao 24, que a gente não é só responsável por se arrepender, mas a gente é responsável porque a gente se arrepende se a gente quiser. Aí está a responsabilidade. Não há obrigação nenhuma. Não há determinação nenhuma. É se você quiser que você se arrepende. Não, Jesus aqui, o Edgar está perguntando assim, para eu explicar esse menos rigor. Não é que ele está tratando, né, com uma localidade, com pessoas daquela localidade. Então ele está dizendo que em determinadas localidades, aonde ele muito pouco passou ou nem passou, né? Jesus, por exemplo, nunca passou por Sodoma. Nunca. Mas ele está dizendo que lá houve mais conversão, ali houve mais arrependimento do que em outras cidades. E esse menos rigor é porque existem mais pessoas convertidas do que pessoas duras de coração. Então, o menos rigor é exatamente por essas mais convertidas e as menos com relação às mais duras de coração. O menos rigor está aí, no número de pessoas que se preocuparam em ter o arrependimento, em saber da necessidade de arrependimento. Por causa disso, Edgar, que eu estou colocando que a gente não é só responsável por se arrepender, mas a gente também é responsável porque a gente só se arrepende se a gente quiser. Esse é o menor rigor. Não que o castigo será menor porque são menos pessoas, né, a serem castigadas. Nesse sentido que está o menos rigor.
Porque se eles não se arrependeram, por que eles seriam repreendidos como se tivessem se arrependido? Aí está o menos rigor, entendeu? Se alguns homens não podem se arrepender, né? Alguns não podem se arrepender, porque todos os homens são comandados, têm a responsabilidade de se arrepender. Mas Deus, como está lá em Atos 17:30, não leva em conta o tempo da ignorância. Não é isso? Anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É anunciado. Quem não se arrepende, limita Deus. Este é o limite que o homem impõe a Deus. Na verdade, limitar Deus é uma força de expressão que a gente usa para dar ênfase na pregação do Evangelho, porque a gente não limita. O limite é nosso mesmo, de não se arrepender. E a responsabilidade é nossa. Não é de Deus quando a gente não se arrepende, é nossa. Porque todos são chamados a se arrepender. E outra coisa que eu quero colocar para vocês nesta manhã de segunda-feira, para a gente começar essa semana, com o Evangelho borbulhando na cabeça. Se você abrir a sua Bíblia, abra aí, para a gente acompanhar na Bíblia, é isso que eu estou falando aqui. Lucas, capítulo 11, versículo 2. Lucas 11, 2. Olha só. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Jesus nos ensinou que a vontade de Deus fosse feita na terra, não é? Do mesmo modo que ela é feita no céu. Isso significa o quê? Que a vontade de Deus não é feita ou cumprida na terra como é no céu. Senão ele não teria ensinado isso. O que significa que a soberania de Deus não implica que a vontade de Deus sempre seja feita. Porque a soberania de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas Deus não obriga ninguém a ser salvo. E ninguém é salvo sem arrependimento. Não adianta. O homem pode frustrar, limitar Deus nesse sentido. Por quê? A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas tem gente que não quer saber. Então você limita a Deus porque você não quer se arrepender. Não quer. Você quer levar a vida do jeito que você quer. A gente não consegue, Djalma, limitar Deus de maneira nenhuma no plano eterno. No plano eterno, não, nós nem temos como limitar Deus. A gente consegue limitar Deus em alguns momentos, porque a gente não se arrepende. Isso que é limitar Deus, não é impedir Deus de realizar um prodígio, uma cura, não é nada disso, gente. Isso não é verdade. Porque se o plano de Deus é cura, né? Ele vai curar.
Está acabado. O homem não impede nada, nem ninguém impede Deus. O que a gente faz é, em alguns momentos da vida humana, a gente não cumpre a vontade de Deus, por causa disso que Jesus diz, né? Seja feita a tua vontade. Por causa disso que eu falo há anos que a oração é para descobrir qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que você se arrependa, é que você perdoe, é que você entenda que só há salvação através de Cristo, a salvação é pela graça, não é por obras. É claro, Edgar, sem dúvida nenhuma. Quando você entende o que é limitar a Deus, e você continua limitando a Deus, você coloca uma sentença na sua própria cabeça. Exatamente isso que você escreveu aqui. Porque Deus, a vontade dele é qual? Que a gente se arrependa. E você não se arrepende, você continua fazendo. Tem gente que até aumenta, né, a maneira que faz as coisas erradas, sabe que não pode, conhece a palavra muitas vezes, não toda, mas alguma coisa que diz não faça e a pessoa continua fazendo. Então, muitos de nós, em muitos momentos, limitamos Deus, mas não, nunca, em hipótese alguma, a gente limita Deus no plano eterno dele. O que é isso? Deus convida a todos, todo ser humano na face da terra é convidado à salvação. Está na Bíblia, isso aí é só se abrir aí. Eu pego, às vezes, assim, passagens, né? Existem outras. Isaías 45, 22. Se você puder abrir aí para a gente ler, e já estamos encerrando. Vou esperar um segundinho para você abrir aí. Porque eu já deixo aqui escrito, porque é mais fácil, né? Para ganhar tempo na proclamação da palavra. Mas eu sei que você tem que abrir aí. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aqui, ó. É Deus. Então são todos convidados à salvação. Uma parte aceita, a outra não. Quem não aceita, limita Deus porque não se arrepende. Outros acham, entendem que não precisa se arrepender para ser salvo. É isso que a gente falou no começo. É um convite divino, universal. O que Deus quer que todo mundo seja salvo, que todos os homens podem ser salvos. É só querer, é só ter desejo de salvação. Isso foi escrito desde a dispensação do Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento. Isso foi escrito antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta profecia, por exemplo, de Isaías 45, 22, né, ela se concretiza na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, em Isaías 45, 22, é uma profecia daquele que iria salvar. E com a vinda de Cristo,
ela se concretiza, porque aquele que viria veio, né? Então a gente precisa estar atento, irmãos e irmãs, a esta questão, né, que muitos colocam como se a gente pudesse impedir Deus de fazer algo. Quem somos nós? Eu sempre caio no exagero às vezes, né? Nós somos um bando de comedor de arroz e feijão. Quem somos nós para impedir Deus? Agora, Deus não pode obrigar ninguém a se arrepender. Ele poder até ele pode, mas não é esse o intuito dele, que as pessoas se salvem por imposição. Aí a salvação não seria pela graça, seria por imposição, por obrigatoriedade. Não, mas é pela graça. A compaixão e misericórdia de Deus está ali. Você quer? Precisa se arrepender, precisa de mudança de vida, mudança de determinados comportamentos. Senão não há salvação. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, eu quero louvar o Senhor, te agradecer porque nós estamos aqui novamente juntos, pregando, proclamando a Tua santíssima palavra, cultuando o Senhor. Estamos aqui juntos, como igreja mesmo, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Continua, Senhor, falando conosco, com todos nós, sobre a necessidade do arrependimento, para que a salvação seja verdadeira. Esta é a minha oração por mim e por cada um daqueles que estão e estarão conosco, e eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.